Se hoje não entender, a gente não tinha forma melhor de abrir o vídeo, então tá aí. Eu estou espalhando parasitas na minha casa. Finalmente tivemos a oportunidade aí de ver os dois, o Parasita, novo filme aí do Bong Joon-ho, tem uma carreira de bons filmes, um último filme muito ruim, e agora ele faz talvez o seu melhor. Talvez, vamos discutir aqui, Ico. O que o senhor achou? Tá, pro mim, esse é o melhor filme dele em anos. Acho que ele é o mais inspirado dele desde Memórias de um Assassino, que pra mim é o melhor filme dele. É o Zodíaco coreano, eu acho um puta de um filme. Aliás, é um diretor que eu sigo e acompanho, eu acho ele muito talentoso. Ele dá orgulho às pessoas que falam que a Coreia atualmente é o melhor cinema da atualidade, que é um fato bem discutível e pode ser concordado. Mas tem diretores coreanos melhores aí. Sim, com certeza, mas o Bong Joon-ho é um dos melhores. E ele dá esse orgulho em Parasite, que é o seu segundo melhor filme, na minha opinião. Filmaço, do início ao fim, cincão, já deixo logo aqui. Mas aí, o senhor que viu agora, eu já tinha visto há um tempão, ainda tá fresco na minha memória, é um filme muito memorável. Mas aí, o que o senhor achou? Pode ser sessão. O primeiro comentário que eu fiz lá pro Ayrton, precisou vir o Bong Joon-ho ensinar o Jordan Peele como é que se faz o negócio, pô. Eu vou comparar aqui, eu vi, não sei quais as comparações que o senhor vai fazer, mas eu vou comparar com Nós, lá do Jordan Peele, do início do ano, o tempo inteiro, tudo que esse filme fez errado, esse filme aqui fez certo. Mas então... são filmes tão diferentes, cara. Não, senhor. Eu acho que o Us é muito ligado mais pro terror, gênero, não tem uma mensagem tão social ali dentro. Você pode tem falar. como não tem? Até que sim, mas o Parasita, ele sim é um filme atestadamente, assumidamente político. Dois filmes que partem ali de uma analogia. Mas ao contrário de certos filmes, alguns nacionais. Uma alegoria do que vem embaixo, no que está embaixo e vem para a superfície, onde estão a classe mais abastada e tal. Mas, como eu estava falando, o Parasita é um filme assumidamente político, e ao contrário de alguns filmes recentes, alguns nacionais, que tentam empurrar uma mensagem se colocando de um lado e satirizando e debochando e, como falo, mitificando o outro lado como o vilão da história. Esse filme não faz isso nesse sentido. Você pode dizer que ele pega o lado um pouco da família, você compreende a família, você fica do lado da família, que é os protagonistas que são a família pobre. Toma atitudes abjetas, não tem nem como. Sim, mas o filme não toma um partido, ele não toma... Por isso mesmo que ele é melhor do que ele não fala que eles estão moralmente corretos. Não, até o título Parasita tem a ver com a família se infiltrando dentro da casa dos ricos. E aliás, os ricos não são cartoonizados, não são personalidades exageradas. Você vê que são pessoas que, mesmo naquela inocência deles e o ego alto, eles tem um senso de comunidade e hospitaleiro com os que estão entrando, e você consegue gostar até da família, você entende o filho, você entende a mãe que quer ordem na casa. Eu gosto disso, que o filme não toma nenhum lado e bota a sua mensagem de forma forte e eficiente. É um filme político, mas ele fez o que o Jordan Peele não conseguiu fazer. Ele fez o comentário político, mas ele não foi propagandístico, não teve nenhuma cena igual lá o Nós, em que a menina fala somos americanos, we are American, que praticamente já definiu tudo que o Jordan Peele queria passar lá pro público específico dele. Esse aqui, ainda tem um monte de gente falando bobagem, que eu li por aí, dizendo que é um filme, trata de guerra de classes, o tema primordial é esse. Coisíssima nenhuma, não dê ouvidos a essa gente. O filme sim trata de classe, mas não tem nenhuma guerra de classe aqui, não tem comentário, propaganda. Porque o filme fala de um sistema, não é uma guerra, é um sistema que se há dentro da sociedade, não só a coreana, como no mundo comunista inteiro. É fogo, ele vê ideologia em todo lugar onde não tem, ele bota guerra de classe em tudo, não só na história, mas no cinema. Vou sim, senhor. O negócio é o seguinte, vamos comparar os dois aqui. O filme ele tem uma analogia muito boa, porque quando ele chega na casa, ele praticamente ele se desenvolve da maneira como começou, né? Tem a família que tem ali embaixo, tem seus segredos, etc. E assim que eles vão na casa, também no subsolo ali é um outro plano da história. Aliás, spoilers, através do ponto possíveis de virada. Spoilers do filme, até atentos aí. Tem que limitar aqui o que a gente vai falar. Mas o ponto de virada tá no subsolo também. Então,
todos os motes dramáticos, principais motes dramáticos, saem do subsolo, saem de baixo, primeiro plano do filme. Pois o parasita vem de baixo, é uma coisa invisível aos nossos olhos. O filme começa e termina com um plano vindo da mesma casinha lá que se encontra no subsolo de uma rua. Que, aliás, planos belíssimos, nossa, Bong Joon-ho, como eu disse, novamente, inspiradíssimo por trás da câmera. Aliás, é uma marca muito maneira dele, que ele usa muito da perspectiva e da montagem, na construção dramática e ressonante do que ele quer dizer através dos personagens. Eles vão sendo muito boa, sim, tá? Sim, e você vê que é sempre personagem enclausurado, não importa se é no subsolo ou se é na casa. Tá todo mundo isso é sempre uma coisa dele, em todos os filmes ele carrega isso. Aliás, você, por exemplo, vê no Memórias de um Assassino, que é aquela paranoia deles querendo desvendar o assassino que nunca se é revelado. Mother, você vê a mãe que é um amor cego pelo filho ao ponto de fazer tudo pra provar a inocência dele. Aí no Snowpiercer, desculpe, você tem a guerra de classe, literalmente uma guerra de classe, mas que novamente é posta naquele palco alegórico, meio ação, blockbuster. Aí nesse Parasita, novamente, você tem essa mistura de drama forte com comédia, uma comédia muito funcional. Começa como... o filme começa como uma comédia. Um indicando o outro pra trabalhar, etc. É quase comédia de costumes. E aí, do nada, você já vê que quase partiu pra um horror. Com elementos screwball ali, você gargalha de verdade algumas piadas que ele faz. Aliás, o ator Kang Jeong, que é parceiro do John Bong-ho aí, novamente está roubando a cena quando ele aparece. Ele não tem tanto destaque no início, depois dá um destaque mais pros filhos e depois pra esposa. Aí depois, quando ele aparece, ele toma conta um pouco do filme ali. Ótimo ator, ele tá magro nesse filme. Dois baita momentos dele, os dois maiores pra mim acontecem no final, quando ele tá tendo um diálogo lá escondido com o pai antes da festa começar. Sim, a festa aquele final, momento da festa dos índios, né? Sim. E depois quando ele percebe, aí é entrar em spoiler, mas ele percebe uma coisa no olhar do patrão, no cheiro que ele sente, ele toma uma atitude lá perto do final. Que você vê o ódio tomando conta dele, aliás o filme mostra umas consequências disso. Mas aí depois do meio do filme, quando envolve uma reviravolta, você fica Nossa senhora, muda de gênero. O cara é muito habilidoso, tem que ser muito habilidoso pra fazer isso soar natural. Novamente, cara, não é uma coisa mecânica, roteiro não é calculada. Inspiradíssimo, equilibrado, quando aparece você não tá à espera daquilo. E entra num ponto de análise que soa quase filosófico dostoievskiano dentro do filme. Lá, hein? Calma, fala aí. Porque parte da análise que o filme faz, focado nos personagens, no ponto de reviravolta, quando você descobre esses segredos vindo do de baixo, me remeteu um pouco até ao livro do Dostoiévski, Memórias de um Subsolo, de como aquele sentimento expurgante contra a sociedade, um sentimento de inveja, um sentimento de ódio contra tudo que simboliza o mecanismo social, e ao mesmo tempo é o nosso medo interior e a ânsia de querer ser parte daquilo e ao mesmo tempo não querer, porque o filme é exatamente isso. Mostra como esse sistema de classes funciona, de forma muito realista, você realmente vê isso acontecendo, não só num cenário coreano, asiático, mas um cenário até no Brasil, enfim. E você vê como esse sistema é sujo, é repetitivo, é um círculo vicioso de coisas, que um lado subjuga o outro e que subestima o outro, e fica nesse círculo vicioso que é muito tenso de assistir, ao mesmo tempo engraçado, como o filme levanta, e inevitavelmente trágico. Os coreanos, não é só esse filme não, mas coreano, você vê isso, você acompanha o cinema coreano atual, você vê que o Bong Joon-ho não é o único fã de Dostoiévski. O que você mais encontra no cinema coreano é Dostoiévski. Aí, seguinte... Aliás, então, o Kurosawa já pegava lá no Japão, Dostoiévski, Shakespeare, enfim, vamos lá, continua. Só gigante. Essa miscelânea de gênero é difícil pra caramba, eu rememorando aqui, eu acho difícil. Nesse ano ainda não teve alguém que conseguisse misturar tão bem. O Jordan Peele tentou no Nós, fracassou pra mim totalmente, misturando lá... Aliás, comédia, não, é a mesma coisa que... Cara, é impressionante. Tudo que ele tenta, o cara acerta em larga vantagem. Agora, o pessoal usa mais o final para discutir esse tema aí que a gente falou, que o filme é uma abordagem, é um atestado, né, do que o Bong Joon-ho tá fazendo a respeito da guerra de classes, etc. Você vê que o Walk já é um filme mais assumidamente progressista nos temas que ele trabalha, na abordagem que ele tem, etc. Mas é um filme de estúdio, é um filme encomendado, Netflix e tal, eles costumam propagar essas porcaria aí. Agora, aqui, eu já não acho. Já não acho que ele faça esse tipo de comentário, mas mesmo naquela cena final lá do cheiro, que aí
Sim. Dá ali uma virada pro personagem do... Como é que é o nome do gordinho? Do Kang, sim. Do Kang, e aí O ator. Não. já estabelecendo o que vai ser do final ali, a desilusão do final. Eu não acho que isso seja suficiente para você fazer um comentário propagandístico. Exatamente, entendeu? porque ao contrário de certos filmes, ele não se propaga através da mensagem. Ele constrói um filme bem estruturado, uma narrativa bem redonda. A forma tá acima de qualquer mensagem. Exatamente. Tá e quando a mensagem vem, ela atinge forte. Você consegue compreender e digerir aquilo de forma que você fica... A família, ela toma atitudes abjetas do início ao fim do filme. Eles são personagens multidimensionais, eles não estão ali seguindo nenhuma predisposição de roteiro. A família também não. Então, assim, eu acho muito simplista você diminuir isso tudo a um comentário político, um comentário social propagandístico. É óbvio que é um filme de comentário, é um filme político. Sim, óbvio. Mas ele não se limita a isso, ele não dá um ponto final em nenhum tipo de pensamento que o Bong Joon-ho possa querer passar. Ele sucinta, te faz questionar aquilo. Discussões, que é o que uma boa obra de arte política se propõe a fazer. Então, que não parabéns com o Joon-ho, parabéns. Não é o que acontece hoje. Cinema que inspira de verdade a você comentar sobre essas coisas sem soar partidário. Graças a Deus. Agora vamos falar de estética também, porque é outra coisa que eu adorei. Aquela casa, eu quero morar naquela casa. Se bem que quando você descobre essa daqui, mas que baita casa, eu quero morar nessa. É um palco só. Não, o filme não começa fora da casa, claro. Mas quando você vem pra casa, tem aquele sentimento de conforto inicial, se adaptando àquele local. E você sente cada parede, você se lembra onde cada quarto é. Compare a tonalidade da casa deles do subsolo quando eles vão pra casa da família. E a estética muda de novo quando eles vão lá pro subsolo da casa. Né? Sim, que aí tem mais os tons verdes ali no corredor, o negócio claustrofóbico pra caramba, e você vê que primeiro tem aqueles jardins enormes, e aí você vê, pô, isso aqui é tudo sem cor e tal, é branco, é mais apática. E a nossa casa que a gente estava lá, todo mundo é congruente, é familiar, é reconfortante, etc. Só que aí a tonalidade vai mudando toda hora. Quanto mais eles se aproximam da família, eles saem daquele grande jardim, eles vão se empenhando ali em construir os relacionamentos, em um chamar o outro para dentro da casa. Se tornam parte da família, dos ricos, enfim. E aí a estética muda mais ainda quando essa nova virada do subsolo dentro dessa casa abastada parece que, nossa, cara, é um trabalho de cores pensado do início ao fim. Sim, perfeccionismo puro ali. Senhora, sim. Muito baita bem construído. Parabéns, novamente. Pra você ter noção, 2 exemplos da sutileza que o Bong Joon-ho adota na mensagem. Tanto a cena da chuva, um pouquinho, bem minor spoilers. Tem uma certa cena que começa a chover. E você tanto vê a perspectiva dessa chuva na família pobre, que a casa deles literalmente alaga, eles perdem tudo, você sente uma dor horrível nessa cena, e a família rica reage a tipo, que bom que choveu, eu estava com tanta saudade desse tempo mais árido, e você fica, good. E outro, novamente a ver com o subsolo, é como há uma mensagem da falta ou dificuldade de comunicação quando um lado tenta se comunicar com o outro. Isso é mais no spoiler, quando um tenta mandar um código para outro, você fica... É uma coisa muito sutil, mas ao mesmo tempo bem importante ressaltar que há uma falta de comunicação entre um lado com o outro, porque são mais sobrecarregados com ódio do que tentar encarar essa situação com razão e com compaixão. E isso o filme fala disso e você fica... Valeu, Bong Joon-ho, você entendeu essa situação, você não botou um partidarismo de um lado ou do outro. Thank you. Citou a cena da chuva aí, eu me lembro que quando chove lá na mansão e o molequinho tá acampando lá de fora, a única luz que você vê é a da lanterna do moleque. Mas aí quando a família ela entra no ambiente chuvoso, vai pra rua e vê o que aconteceu na casa, depois vai para aquele abrigo ali, aí você vê a explosão, tudo quanto é cor. Você vê a iluminação da rua, você vê a iluminação da casa dele. Aliás, tem uma cena da menina sentada na privada lá que... Nossa, que tenso, nossa, muito. E é bem ritmado pra caramba, são 2 horas, horas e 15 minutos 2 horas e 15 minutos, então... Nunca sente nada. Nunca sente, justamente por causa disso aí. Ele mistura gêneros e mistura de forma natural, então a primeira meia hora um pouquinho disso, depois 40 minutos, mais um pouquinho, mais pro final você vê um outro tipo de abordagem, e perto do final você fica, pô, já acabou? Tava esperando demais, pô. Porque realmente te prende. Nossa, acabou numa nota muito alta. Altíssima. Cara. Aquele final, tipo...
Eu achei que o twist que eles inventaram pra terminar rapidinho o filme ia me incomodar, mas aí conforme foi chegando perto dos créditos, amarrou muito bem. Outro pequeno spoiler, porque o filme adota aquele final rápido de narração, você pensa logo, não, vai acelerar a coisa aí que devia estar mostrando, mas não, é um monólogo tão bem escrito e a cena final é tão poderosa, você fica... Cara, é o momento de cartaz mais anticatártico do ano. Você vê os dois lados sacrificando. É meio spoiler falar aqui, mas batalhadores, guerreiros. Eu tô dando nome genérico aqui pra não spoiler. Mas. E um terceiro também, que entra na história depois. Então, cada lado sacrifica um pouco. E a partir desse sacrifício muda o status de todo mundo pro final do filme. E é lindo de morrer. E o testemunho final lá, a ilusão final do moleque, fala, eu vou conseguir isso para atingir esse tal objetivo, para livrar a outra tal pessoa. E novamente volta ao status social que o filme analisa e você vê que aquilo realmente acontece e às vezes nunca parece possível no final. E novamente, inevitavelmente, trágico. Uma história super bem escrita, pessoas comuns tendo ambições medíocres e pessoas subestimando outras do outro lado. Não tem nada de propagandístico, enxergue o que você quiser, mas não limite uma obra de arte tão refinada, um roteiro, uma história tão bem refinada, tão bem estruturada, a suas interpretações ideológicas baratas. Não faça isso, porque o senhor não vai estar contribuindo com o cinema, tá? Leve outros a pensarem da mesma forma. A mensagem nunca é maior que o filme, lembrem-se disso. É isso. Então vamos encerrar assim. Os senhores que estão limitando este filme a pôr no apetrecho ideológico são os parasitas, e dito e feito aqui. Fatiado! Parabéns, Bong Joon-ho! Caralho! Nosso melhor.